Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre taxa efetiva, taxa nominal e taxa equivalente, que é um assunto bem interessante porque diz respeito a muitas ocasiões em que a gente se depara com taxas de juros e a gente não consegue muito bem entender como é que elas funcionam. Então, essa explicação de hoje sobre taxas ela vai ser bem interessante para o nosso dia a dia, inclusive quando a gente lida com taxas de juros bancárias ou taxas de juros de produtos mesmos em lojas. Vou compartilhar aqui a minha tela. Então, inicialmente, é importante a gente entender o conceito de cada um deles, né? A taxa nominal, ela é uma taxa de juros em que a unidade referencial não coincide com a unidade de tempo de capitalização. O que que isso significa? Às vezes a gente vê assim, ó, dizendo num anúncio, né? O próprio banco fala, a nossa taxa de juros é tanto por cento ao ano com capitalização mensal. O que que isso significa? Isso significa que apesar da taxa ser aquela por ano, né, a cada ano vai ser cobrado aquele porcentagem de taxa, mas a cada mês esse montante vai sendo reacumulado e nele é aplicado essa taxa. Então isso interfere e faz com que a taxa efetiva, ela seja a taxa real de juros, ela seja maior. E hoje, inclusive, a gente vai entender como que a gente faz o cálculo para poder saber exatamente qual é a taxa real que nós vamos pagar no final. Então, aqui um exemplo de taxa nominal, geralmente ela é dada dessa forma, 40% ao ano com capitalização mensal. E é a maneira como ela vem escrita daquele jeito ali, ó, 40% AA barra mês. Então, 40% de taxa anual, só que a capitalização é mensal. Já a taxa efetiva é aquela em que a taxa de a unidade referencial coincide com a unidade de tempo de capitalização, ou seja, se é 40% ao 40% não vai ser, mas 3% ao mês, a capitalização também é mensal. Então, como as unidades de medida de tempo da taxa de juros e do período de capitalização são iguais, usa-se exemplos simples, como 1% ao mês, 60% ao ano, não traz aquela barra próximo a próxima informação. Por exemplo, 3% ao mês com capitalização mensal, vem escrito simplesmente 3% ao mês. Porque já entende-se que a capitalização é mensal quando está desse jeito. E é uma taxa efetiva. E aí nós temos as taxas equivalentes, né? A taxa equivalente. Esse tipo de taxa é fornecida em unidades de tempos diferentes. Quando aplicada a um mesmo valor durante um determinado prazo, gera um montante acumulado no final daquele período. Por exemplo, 5% ao mês corresponde a quantos por cento ao ano? Em taxa de... E aí aqui a gente está falando de taxa equivalente no conceito de juros compostos. Ó. O conceito de taxa equivalente está, portanto, diretamente ligado ao regime de juros compostos. Basicamente, elas geram o mesmo valor no futuro aplicado ao valor inicial. Então, por exemplo, se a gente fala que é 12% ao ano, quanto que é correspondente ao mês? Nós já fizemos, na nossa última aula, essa correspondência quando é juros simples, que é apenas fazer aquele sistema de calcular em X, calcular cruzado. Só que aqui nós estamos trabalhando com juros compostos, e como é juros compostos, existe uma fórmula para a gente aplicar, que é a seguinte. A taxa equivalente, ela é essa fórmula aqui, que é uma fórmula muito simples. 1 mais a taxa anual 1 mais a taxa mensal elevado ao número de períodos. E aí aqui cabe uma explicação. Às vezes, o que está se perguntando, na maioria das vezes, é uma taxa anual que você quer saber qual é a taxa equivalente mensal. Mas em algumas ocasiões isso pode ser diferente. Pode ser, por exemplo, uma taxa anual e você quer saber quanto que aquela taxa anual corresponde à taxa semestral. E aí, o que acontece quando é esse cálculo, né? Quando é uma taxa anual para você transformar em meses, qual é o número de períodos que tem? Nós temos 12 meses. Em um ano, a gente tem 12 meses. Então, esse N vai ser 12. Agora, se for um ano para corresponder ao semestre, esse N vai ser 2, porque um ano tem 2 semestres. Da mesma forma, se for uma taxa anual para transformar em trimestres, quantos trimestres nós temos em um ano? Nós temos 4 trimestres, ou seja, esse N vai ser 4. Então, quero que vocês entendam, essa parte é muito importante, porque os exercícios que vão ser passados, a principal dúvida vai ser essa. Entendido essa dúvida, o resto está muito fácil. Então, vamos lá. Quando nós temos uma taxa anual e nós queremos transformá-la em mês,
Ou seja, 12% ao ano corresponde a quantos por cento ao mês? Esse N vai ser 12, porque em um ano nós temos 12 meses. Agora, se nós tivermos uma taxa anual e nós quisermos saber, por exemplo, a taxa bimestral, a gente precisa entender quantos bimestres existem dentro de um ano. Quantos bimestres nós temos em um ano? Nós temos 8 bimestres, correto? Então, nós temos que colocar 8 bimestres? Não, nós temos 6 bimestres. Isso, 6, desculpa. Tudo errado. Em um ano, nós temos 6 bimestres, correto? Porque cada bimestre são 60 dias. Então, dentro de um ano, nós temos 6 bimestres. Ou seja, esse N vai ser 6. Da mesma forma, se a gente for transformar a taxa anual em taxa semestral, então nós temos o N que vai valer 2. Porque dentro de um ano, nós temos 2 semestres. Essa parte precisa ficar muito entendida, porque a dúvida sempre vai ser qual número colocar nesse N. Aí o restante é só substituir. Como nós estamos aqui procurando sempre a segunda taxa, a primeira taxa, mas nós estamos procurando a taxa anual, essa primeira parte da fórmula, esse IA, ele permanece até a gente resolver o outro lado. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, vou explicar passo a passo como funciona, em dois exemplos, porque da outra vez vocês falaram que eu dei um exemplo só, agora eu vou trazer 2 exemplos, para que fique mais fácil para vocês resolverem os exercícios. Vamos lá. Então, aqui. Qual a taxa anual equivalente à taxa mensal de 3% em regimes de juros compostos? Bom, quantos meses nós temos em um ano? 12. Então, nós já sabemos que o N aqui vai ser 12. E esse 3% é o nosso juros mensal. Vamos lá. Então, 1 mais a taxa de juros anual, que aqui a gente não tem qual é a taxa de juros anual, é igual a 1 mais a taxa de juros mensal elevado a N. Essa é a fórmula. Aplicando os dados, fica assim. A taxa mensal, é importante aqui já reforçar que toda vez que a gente traz para a fórmula, nós já trazemos resolvido a porcentagem. Então, 3% é 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 fica 0,03. Então, ali, ó, 1 mais 0,03 elevado a N. Qual é o valor de N? 12. Por quê? Porque aqui nós estamos transformando o mensal em anual. Beleza? Então, agora é só resolver ali. Você deixa 1 mais I. E do outro lado, você primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,03, que fica 1,03. Você pega a sua calculadora científica e você faz 1,03 elevado à potência N. E aí, isso aqui, tanto na calculadora científica quanto em outras calculadoras, também tem ali a forma de fazer. Deixa eu compartilhar, então, a tela onde está a calculadora, para que vocês vejam como que a gente faz essa transformação de taxa, tá bom? Então, aqui está. É importante vocês saberem que, como vocês especialmente estão em casa e têm acesso e estão com acesso à internet, mesmo que vocês não tenham uma calculadora científica, vocês podem jogar lá no Google, calculadora HP 12C online. E aí existem vários sites que dão essa calculadora aqui, como vocês estão vendo, esta que eu estou usando, tá? Então, primeiro você zera a calculadora, clicando aqui, F aqui, você pode colocar uns 5 números depois da vírgula, que você clica nesse F, função 5, e aí fica 5 números depois da vírgula, para ficar um pouco mais tranquilo. E aí, você vai fazer, então, o cálculo. Lá o que nós queríamos saber era 1,03 elevado à potência 12. Então, 1,03, Enter, 12, e aí você clica nesse botão aqui, ó, Y elevado a X. E aí você vai descobrir que é 1,4257. Vamos usar apenas 4 números. Então, vamos lá retornar a nossa apresentação de slide. Então, 1,03 elevado a 12, nós temos 1,4257. Agora é só pegar esse 1 que está do outro lado, aqui, que está positivo, a gente passa para cá ele negativo. Então,
nós temos 1,4257 menos 1. E aí você resolve isso, você tem 0,4257. Teoricamente, você chegou ao final. Só que como é uma taxa, nós queremos saber ela em porcentagem. Então, você multiplica por 100. E você descobre que a taxa anual, equivalente à taxa mensal de 3% em regime de juros compostos, é 42,57% ao ano. Simples. Essa aqui é bem tranquilo, não é difícil, tá? Então, a gente vai para mais um exemplo. O segundo exemplo é parecido, só que daí aqui, né, coloquei semestre, para a gente poder entender essa dinâmica. Qual é a taxa anual equivalente a 8% ao semestre em juros compostos? Aqui a gente já pode entender. Bom, nós temos o juro semestral e nós precisamos transformar em juro anual. Qual que vai ser o valor de N? Qual que é o número de períodos que nós temos aqui? 2. Ou seja, a cada ano nós temos 2 semestres. Então, aqui está a fórmula, né? E aí ali vocês podem perceber que eu já coloquei IS para ficar identificado, né? Que aqui esse primeiro sempre é o anual. O segundo é que vai variar de acordo com os juros, a taxa que nós temos. Então, nós já substituímos ali o juro semestral, que é de 8%, lembrando que você divide 8 por 100 e você tem o valor de 0,08. E aí você coloca ali, substituindo a taxa, e o tempo é 2, porque em um ano nós temos 2 semestres. Aí agora é só resolver. Então, você primeiro resolve o que está dentro aqui do parêntese, 1,08 elevado a 2, e aí você pode usar a sua calculadora, fazendo 1,08 elevado ao quadrado. Como aqui nós temos ao quadrado, é bem simples, né? É 1,08 vezes 1,08. Então, nós temos 1,1664. Aí, esse 1 que está aqui positivo, ele passa para cá negativo. 1,1664 menos 1 fica 0,1664. E aí, você multiplica por 100, porque o que você quer é o valor em porcentagem. Então, nós temos 16,64% ao ano. Essa é a taxa equivalente de 8% ao semestre transformado em taxa anual. Então, assim, essa transformação de taxa equivalente é bastante simples. Vou passar alguns exercícios para vocês frisarem esse conhecimento e a gente se vê na próxima semana com uma lista de exercícios também, tá bom? E que vai valer ponto na avaliação parcial. Gente, obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Boa semana para vocês. Deixa eu aqui colocar para parar de gravar. Até mais!